um erro. Oi, mundo! Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre ansiedade, um enfrentamento de cada dia, com a nossa queridíssima Carla Niland e Cláudia Penalvo. Querida Cláudia, oi, boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada, Carla, pelo convite, é sempre muito bom, as nossas conversas são muito produtivas, cheias de esperança e de possibilidades. E uma boa noite para todo o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também, né? Queria que tu te apresentasse, assim, como tu é supervisora, além de minha amiga de não sei quantos anos, a gente não fala o número de anos, não é? Verdade. De parceira de trabalho, tudo com os filhos pequenos, assim, né? Tudo pequenininho, ou nem nascido ainda, em algum caso. É verdade, João, não era nascido ainda. Bom, eu sou pedagoga e trabalhei durante muito tempo, né, onde eu conheci a Carla, né, num grupo de apoio à prevenção da AIDS, e nós trabalhamos juntas e trabalhamos lado a lado, né. Então, nós, naquela época, enfrentamos a morte, né, eu até estava pensando esses dias sobre isso, né, nós que enfrentamos muitas coisas, né, lutávamos diariamente pela vida. Hoje em dia eu vejo assim, ó, muita coisa não me assusta mais, né? Parece que já passei por um portal assim de algumas questões e certas coisas não me assustam. Então eu fiz a minha trajetória, minha construção toda lutando junto e pelas pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em seguida passei para a questão das pessoas que fatalmente, né, acabei discutindo e lutando pelas pessoas também que são LGBTs, né, têm a sua sexualidade colocada de forma vulnerável, né. Então, eu sempre me pautei pela questão dos direitos humanos, aonde eu fui aprender mais, estudar, porque um trabalho político, ele precisa, antes de qualquer coisa, estar embasado em estudo, né? Para nós, justamente porque nós vínhamos do movimento social, nós precisávamos fazer muito com pouco. Então, nós fazíamos maravilhas com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso, né? E hoje em dia, na escola pública, né, que é onde eu trabalho, também busco fazer isso, né? Fazer bastante com pouco recurso. Porque nós aprendemos, nós ganhávamos, né, tínhamos financiamento de 120 mil, por exemplo, e para nós era maravilha, né? Fazíamos muitas ações. Então, no mestrado que eu fiz na FURG, né, que a Carla falou, eu fui estudar as políticas públicas voltadas para profissionais da educação, né, professoras em geral, da escola pública sobre gênero e sexualidade. Então, porque eu coordenei 2 projetos nessa área, né, financiados pelo MEC, e daí eu pude, então, me debruçar sobre isso para saber, pensar, refletir um pouco mais, né. E aí, no doutorado, eu quis estudar uma iniciativa popular que era de apoio a pessoas trans para se prepararem para o Enem, vestibular e etc. Só que daí, em função de pandemia e outras questões mais, eu acabei desistindo, né? Desistindo do doutorado e seguir minha vida, né? Eu agora tenho vontade de voltar, né? Mas é isso, assim, a minha trajetória foi basicamente no movimento social.
E lá eu aprendi também a chegar nas pessoas, a me aproximar, a ouvir, né? Nós estudávamos muito, né, Carla? Fazíamos muitos estudos, era uma época de muita efervescência, né? De E de estudo, de troca. pesquisa também, né? Muita É, pesquisa. muita pesquisa, muita descoberta. Então, nós nos debruçávamos mesmo e trocávamos e ficávamos sabendo o que um está fazendo aqui, o que o outro está fazendo lá, e existia essa busca por se capacitar mais mesmo, né? Pois é, Cláudia, Então, fala. nisso, assim, tu tá falando e eu tô me dando conta, assim, que a gente lidava com ansiedade com muita frequência, assim, Sim, porque nós estávamos na época com a questão do HIV, sem medicações, muitas vezes, ou medicações não eficientes, né? Ou não tão sim, eficientes, né? Até que a coisa andou por outros caminhos. Hoje, a gente está de novo num momento, não que a gente deixe de estar, mas tem momentos que são mais intensos, né? Da pandemia para sim, cá, se intensificou, a gente vê nitidamente a ansiedade sempre escalando, né? E a ansiedade, ela tem a ver com uma expectativa do futuro. Né? A ansiedade, assim como a depressão, tem a ver com as nossas questões do passado, que a sim, gente fica, às vezes, ah, presa a isso, a gente tem a questão das expectativas de futuro e o aumento, né, dessa ansiedade em função diante de tantas incertezas, né? Porque ela tem sim, a ver com incerteza, como é que a gente lida com as incertezas, né? E as incertezas hoje ambientais, intensas, a gente está aí com fogaréu, tufão num lugar, não sei o que no outro, né? E isso sim, gera ansiedade, né? As guerras, as incertezas financeiras, as afetivas, né? As pessoas estão com muita dificuldade. E eu vejo que as crianças e adolescentes acabam, tendo, na minha concepção, né, e eu quero conversar sobre isso, eh, eu fico com uma ideia de que isso escoa para dentro da escola, né, porque é o espaço onde elas passam um bom tempo e muitas vezes é o espaço de escuta, né, ou sim. o espaço de manifestação, né, da sua ansiedade. É é onde desaguam a pressão. Eu não sei como é que é É, isso. e quando eu trabalhava com, porque lá no GAPA e depois quando eu fui para o Somos, né, que é a outra ONG, que eu trabalhava com a questão da sexualidade, eu percebia que as crianças, elas fatalmente elas levavam todas as suas ansiedades e os mais diversos sentimentos para dentro da escola. Porque o que acontece? Na escola, as pessoas estão lá para olhar para essas crianças, seja pelo lado que for. Cláudia, eu não estou te Então, escutando. temos psicólogas, professoras. Tu tá E com agora? deu. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá me ouvindo? Então, as crianças, elas levam fatalmente muitas das questões para dentro da escola, porque lá tem pessoas que estão preparadas para vê-las, para ouvi-las, para olhar para essas crianças. Então, às vezes, tá ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sim, 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 sim. Tá Então, fatalmente isso vai acontecer. Elas levam, muitas vezes elas nem sabem o que está acontecendo, né? Os sentimentos são muito complexos e novos, né? Mas elas acabam, e aí nós, né, que lidamos com isso, os adultos, né, acabamos tendo que traduzir isso para que nós também possamos entender o que está acontecendo e para a criança também, o adolescente, poder entender o que está se passando. E não é uma coisa simples, é algo bem complexo e muitas vezes difícil.
porque a criança e o adolescente, né, precisam confiar na pessoa, né? Não é... Tu mesma, como psicóloga, sabe que para alguém se abrir, precisa dessa confiança. E, às vezes, em muitas comunidades, a confiança é algo bem complexo, bem difícil, às vezes não existe. Então, conquistar isso é um desafio, né? Eu entendo como um grande desafio, porque cada vez mais existe tudo isso que tu falaste, dessas incertezas enormes, de uma pressão que existe social, né? Porque as crianças, elas cada vez mais, porque hoje nós temos acesso fácil à informação e acesso quase que é um acesso excessivo, eu diria. Então, eu vejo que muitas crianças e adolescentes estão vivendo vidas que não são de crianças e de adolescentes. Eles têm preocupações que são de adultos. Tipo, na enchente que teve há pouco no Rio Grande do Sul, da criança, depois de muita conversa e tal, ela dizer que a mãe tinha perdido o trabalho, que o dinheiro ia acabar e que a comida também ia acabar. Então, esse tipo de preocupação, em tese, não seria de uma criança de primeiro ano, né? Isso aí é algo que os adultos têm que lidar, mas as crianças, elas estão junto lá na casa, estão vendo o que está acontecendo. E, às vezes, os adultos também não têm muito... não conseguem lidar com isso de uma forma menos... como é que eu diria? Colocam barreiras de proteção. De até publicizam determinadas coisas que não há necessidade, as crianças não têm que estar ouvindo determinadas situações, que são de foro íntimo dos adultos. E as crianças não têm ainda, que nem nós falamos ontem, as crianças e adolescentes às vezes ainda não têm estrutura psicológica para lidar com determinadas situações. E os adultos parece que atualmente esqueceram o que faz um adulto, né? Dentro de uma família ou dentro de uma sociedade. E acabam se igualando ou ficando até mais infantis que as próprias crianças e adolescentes. Então, isso é preocupante, né? Muito preocupante. Porque nós não... Tu acha Fala. que eu fiquei pensando como é que a criança reage a todo esse excesso que tu estava falando, porque ela recebe um excesso de informação pela internet, tá ali tudo, as pessoas às vezes não botam freio nas crianças, assim, horário vai olhar o YouTube ou vai olhar alguma coisinha, um joguinho, e num horário. As crianças estão muitas soltas no tablet, no celular, e às vezes não importa a classe social, porque acaba tendo Claro celular. que não. E só vai, né? E eu fico pensando, né? Aí ela escuta muitas vezes as discussões, as angústias dos pais, as angústias sociais, quando ela deveria estar protegida, né? Como é que deságua isso na escola? Da pior forma possível, né? Porque o que nós temos? Uma criança que ela não consegue sossegar sua mente e o seu coração para poder aprender aquilo que a escola está ali para ensinar a ler, escrever, a aprender matemática, a estudar história, geografia, inglês, fazer uma educação física, conhecer outras crianças, né? Poder conhecer outras possibilidades de vida e de culturas, né? Porque ali é o primeiro espaço social onde as crianças vão começar a se deparar com outras culturas mesmo, religiões e os mais variados valores, né? E aí uma criança que
não tem uma segurança emocional na família, por exemplo, que é o grande, porque dinheiro necessariamente não é isso que vai gerar segurança. Mas a insegurança emocional é algo assim que eu vejo que é o grande nó, que prejudica e faz com que a criança realmente não, o adolescente também, né, não consiga sossegar para poder aprender. Porque tu precisa te focar, para o aprendizado ocorrer, a gente precisa se focar, né? Precisa de uma atenção naquilo. A gente precisa ter uma estabilidade, né? E às vezes a criança não consegue. E outras vezes, o que acontece também são crianças hoje em dia que têm um outro modo de aprendizado. Eu aprendo diferente. Não necessariamente uma criança que é criança de AE, mas uma criança que tem uma diferença no modo como aprende. E, às vezes, a escola não consegue se preparar o suficiente para aquela criança que é diferente um pouco, sabe? Que é mais musical, ou que é mais artística, ou que é mais sensorial. Então, a escola ela basicamente está preparada para aquela criança que é mais razão, né? Que ela vai aprender daquele modo tradicional. Uma criança que se preocupa com questões mais sociais ou mais emocionais, ela tem dificuldade de se encaixar nesse espaço, né? Nesse modo de aprender. Então, ela sofre, porque às vezes a própria família não sabe como lidar com isso. Então, fica uma pressão do lado da escola, uma pressão do lado da família, e a criança ali, e o adolescente no meio, né? Às vezes, nós temos casos de crianças, ou de adolescentes daí, que têm os outros colegas, né? Isso é interessante, né? Onde eu trabalho, as crianças se cuidam umas das outras, né? E daí eles vêm chamar a gente, né? Vêm chamar a orientadora, ou eu, né? Ou o diretor, para dizer, olha, fulana está chorando no banheiro, né? Então a gente vai lá, leva a criança lá para cima, né? Que tem um segundo andar, para conversar, né? Então, aí elas acabam falando, né? Contando, assim, o básico, né? Do que está acontecendo para nós, né? Mas uma criança que está com uma dificuldade, por exemplo, que agora, atualmente, temos enfrentado, um menino que uma semana chegava na escola e chorava. E daí ele veio conversar comigo e disse que ele estava preocupado com a avó, menino do quarto ano. E aí ele vive com essa avó e ele ficou preocupado, ele viu a avó chorando, ele viu a avó passando mal. E aí eu comecei a perguntar, mas a avó foi ao médico? Não, não foi. Então, tu tem que dizer para a avó ir ao médico. Então, ele ficou muito preocupado. O que vai acontecer comigo? Ele viu a avó chorando. Então, às vezes, claro que a criança ela se apavora, né? Se fantasia e o que vai, né? Se caso a minha avó morra ou vá para o hospital, o que vai ser de mim, né? Então, como que uma criança, e a gente sabe também, né? Quando nós estudávamos ou trabalhávamos lá no GAPA ou no Somos, que alguém que vive sob violência não tem como estudar ou como trabalhar ou como... E isso, às vezes, né, também é uma violência. Também é viver sob algo que te prejudica muito. Claro que o ideal, né, que as pessoas podem até pensar, mas a Cláudia está viajando e acha que vai existir uma linearidade e tudo mais. Não, não é isso. Eu estou falando de casos mais extremos, né? Estou falando de casos onde as crianças sofrem, os adolescentes sofrem mesmo. Então, porque hoje nós temos também uma juventude e uma infância que é mais aberta, que eles falam mais, eles são mais comunicativos, eles têm mais noção
de determinadas coisas, né? Até das próprias violências que outros colegas sofrem. Então, dentro de uma sala de aula, se uma criança sofre alguma questão, todos estão ali juntos, sofrendo também. Não é separado, não é só um que está sofrendo. Todos estão juntos ali, percebendo e assistindo aquilo. Então, é importante que a professora e o professor também percebam que não é só com o Joãozinho que acontece. Acontece com o Joãozinho, mas acontece com a Maria, com o Pedro, com a Mariana, com todo mundo junto que está ali, né? Então, não é uma questão única de uma criança, mas de toda uma turma, né? De toda uma sala. A ansiedade afeta toda a turma. Eu queria trazer Sim. uma coisa que o Lauro está trazendo aqui. O Lauro está dando aula, né? E ele diz assim: eu estava dando aula em uma turma do 8º ano e uma menina teve uma falta de ar severa no meio da aula. Ficamos todos assustados. Vou continuar aqui. Levamos ela para a rua para pegar um ar. Fomos conversando, ela se acalmou e melhorou. Chegamos à conclusão que era algo psicológico. Ela estava nervosa porque tinha trocado de escola há pouco tempo e ainda não estava adaptada, né? Ver como a insegurança, né, ela desencadeia a ansiedade, que desencadeia algo físico também. Sim. Eu não sei como é que é a tua experiência, mas a impressão que eu tenho, né, que é crianças hoje a gente tem muita criança com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, a tal da hiperatividade. Então, assim, pensando, né, as crianças estão com hiperatividade, será que elas não estão com excesso de informações, sem que a cabecinha dê conta de tudo? Será que esse tipo de escola que a gente tem hoje está dando conta, né, de deixar esse modelo, né, de deixar uma criança sentada por horas, né, nesse formato, tem toda uma insegurança. Ver essa menina, essa aluna do Lauro, né, trocou de escola e teve uma crise de ansiedade, porque o que ela teve foi uma crise de ansiedade. Isso mesmo. Ar, né, severa, o coração disparou, né, vai conversando, vai se acalmando, isso é uma crise de ansiedade. E isso assustou a todos, isso que tu estava falando, a ansiedade ela vai afetando, né. É uma menina que, não sabe se vai ter comida em casa no outro dia, fala para a coleguinha que fica também ansiosa, para o outro coleguinha que também fica ansioso, né, e isso contamina. Sim, porque daí as crianças vão reagir das formas mais variadas, seja agressivamente, ou seja se fechando, chorando, né, ou criando brigas com os colegas. E aí tu tem que lidar com isso tudo. Tu associa Como? que ou tendo uma crise de ansiedade, que nem a aluna do Lauro, né, tu associa Sim. que algumas situações de violência e agressividade das crianças têm a ver com a ansiedade, com a alta ansiedade com que elas estão tendo que lidar? Eu entendo que sim, porque a agressividade, a violência, para mim, né, que nós já estudamos isso e tudo, ela é algo, para mim, a pior violência é a sutil, né? Aquela que, porque a violência física é algo que tu vê, né? Que sente, assim, na pele, concretamente, mas a sutil, que é essa que vai, bom, eu não tenho alimento, né, que é insegurança alimentar, ou pode ser que daqui a pouco não tenha mais dinheiro e nem tenha onde morar. Isso tudo é algo muito forte e sutil, porque o sutil não quer dizer necessariamente que seja leve, muito pelo contrário, né? O sutil pode ser muito forte. Então, todas essas questões, elas vão
acompanhando a criança e o adolescente, e que, bom, ele vai ele entra naquele esquema, bom, tem que ir na escola toda semana, vou de manhã, né? Crianças que ficam no turno integral saem no final do dia e tal, mas a vida vai continuando. E o que se faz com tudo isso? Porque a própria pressão da sociedade de que a criança tem que ter, porque daí existe toda uma pressão para que a criança tenha uma nota X, não é? Porque nós temos que preencher, tem as tais avaliações, né? Prova isso e prova aquilo, para que tu possa ter os municípios, a gente sabe que isso é lei, né? Os municípios, eles vão receber verbas em função dos níveis que as crianças estão. Quantas crianças estão na escola, né? Como é que é o aprendizado dessas crianças, mas se esquece que existe toda uma outra parte emocional, social, que ela tem que andar junto. A escola sozinha, ela não vai dar conta de tudo isso. É impossível. É uma fantasia de dizer que a escola ou a educação vai salvar as crianças ou as pessoas. Elas não vão sozinhas. Tu precisa ter junto outras questões junto, né? Como o esporte, a questão social, de serviço social, de assistência social. Tu precisa ter lazer, cultura, né? A cultura precisa estar, assim, grudada dentro da escola, junto com a educação, para que isso possa ocorrer de uma forma... Porque a educação sozinha, ela é muito dura. A gente precisa de outras, como a cultura, por exemplo, para deixar isso mais leve, mais ameno, poder entender o outro, poder entender a humanidade. A cultura faz muito isso, porque se for só eu lá lendo ou falando, ou vendo um vídeo, não vai acontecer sozinho. Então, isso para mim, todas essas questões que a gente está conversando, isso são formas de violência também. E que vão, ainda mais a criança, por exemplo, que é pior que e o adolescente também, eles não têm como lidar com eles não têm autonomia, eles dependem de adultos, seja por que for. Os pequenos, as crianças pequenas, então, elas só vão para a escola se um adulto levar. Então, ficar dizendo para a criança tem que vir à aula, mas a criança sozinha não vai. Ela precisa de alguém que leve ela. Então, é desafiador mesmo, né? Eu volto a dizer que é algo bem, tu precisa ter uma clareza, assim, né? E até um coração mais generoso com a gente também, porque senão nós temos altos índices de professores e professoras que estão adoecendo, que estão desenvolvendo síndrome de burnout, porque estão lidando diretamente com essas questões e não sabem o que fazer, porque isso vem direto na tua vida, né? A gente sabe, né? A gente que trabalhou em ONG, e tu que é terapeuta, sabe que a gente precisa cuidar, né, de nós. Senão, o futuro o prognóstico é ruim, né? É a história de cuidar de quem cuida, né, que é E isso que a fundamental. Sandra falava, né? Quem cuida dos cuidadores. Tem que ter. E os professores são educadores e cuidadores. Fatalmente. Não tem como separar. Pois é, então assim a gente está falando e tem um cruzamento de ansiedades ali, porque a criança está com excesso de informação, coisas acontecendo em casa, na vida, no mundo, que ela não tem condições de dar conta, ela não tem aonde ela vai enfiar esse monte de informações, o que ela faz com o tanto de informação que tem, o que a gente faz com o tanto de informação, né? Sim. Recebe uma enxurrada de informações e não tem como dar conta disso, né? A criança muito menos. Bom, aí a gente tem um professor, os professores que estão ali acolhendo a enxurrada de informações das crianças, uma ansiedade alta, porque ela não consegue processar isso,
gera uma inquietação física também, porque não é só uma inquietação mental. E o professor, além de já ter a Uhum. sua história, né, de ter que trabalhar, às vezes, em 2, 3 escolas, 2, 3 turnos para poder pagar e sustentar os seus filhos, né, Isso mesmo. acaba numa condição de ter que dar conta disso, da ansiedade sua e da turma, né. É. Eh, eu acho que tem que ter uma educação de assim, pode ser uma bobagem, mas parece que a gente está precisando, retomar um pouquinho, porque os pais também se perderam, não como pais, mas também já foram crianças mais ansiosas e com excesso de Uhum. informações, boa uma boa parte dos pais, né. Eu fico Sim. pensando, né, antes tinha televisão, a babá era a TV, a criança recebia igual uma enxurrada, mas agora a criança tem a TV e o celular. Isso Então ela mesmo. ela está recebendo um excesso, né. Como é que tu acha que é possível fazer, eh, numa relação com as famílias, para que independente do nível da família, né, para que a gente pudesse reduzir um pouco essa ansiedade toda que circula e pudesse acalmar essas mentes todas? Será que isso é possível? Porque está Olha, desaguando na é, escola. uma das coisas que porque eu trabalho numa escola que é de ensino fundamental e numa outra que é de educação infantil. E nós percebemos atualmente que as crianças, quando tu pergunta assim, o que tu gosta de fazer com a tua mãe, com o teu pai, né, com teus irmãos e tal, as crianças pequenas, principalmente, elas falam das mães fazendo alguma coisa. A mãe no celular, a mãe cozinhando, a mãe lavando, mas sem a participação da criança. Então, nós sugerimos, né, quando em conversas, né, tanto promovendo conversas, discussões nas escolas, com um grupo de pais e familiares, ou individualmente, que essas pessoas façam alguma coisa com a criança. Porque não é o tempo, não é a quantidade de horas que faz com que eu tenha uma boa relação com os meus filhos, mas a qualidade que eu vou ter, né, com essas crianças nesse tempo. Então, e às vezes eu não preciso ir para grandes, não preciso gastar dinheiro, às vezes ir para uma praça, jogar uma bola, deitar na grama, conversar com a criança, ler um livro junto com ela, sabe? Umas coisas simples, que é onde a pessoa vai se doar para a criança, vai conversar. Isso é criar uma relação de afeto, que é isso que tu precisa fazer. Aliás, eu escolhi ter 2 filhos, né? Eu sei que tem gente que não escolheu ter filhos, quantos tem e tal. Mas eu escolhi ter 2 filhos, então optei por ter qualidade de vida no meu relacionamento com os meus filhos. Errei um monte, ainda erro, né? Faz parte. Assim como os meus filhos também erram, né? Comigo e com os filhos deles. Mas o importante é a gente poder rever coisas. Se a gente tem uma boa relação, né, entre nós, a gente vai poder dizer, bah, errei, fiz porcaria, desculpa, né? Não era para ter feito isso. Ou a gente já conhece a outra pessoa e sabe que, olha, puxa a orelha, né? Ó, fulano. Então, para eu ter um bom relacionamento com os meus filhos e filhas, eu preciso basicamente estar junto ali. Bom, vou cozinhar, vem junto com a mãe, vamos cozinhar junto. Ah, vou lavar louça, vou lavar roupa, vou varrer a casa. Vamos, né? Como é que a gente pode fazer? Ou fica contando uma história. Sabe, coisa simples. Antes a criança vai dormir, eu vou lá, conto uma historinha. Eu faço isso, sempre fiz com os meus filhos e faço com as minhas netas também quando eu estou com elas. Leio uma história, canto uma música. Então a gente precisa ter
que não requer grandes, né? Mas requer uma disposição interna, né? Para se abrir para essa criança e também poder conhecer esse outro ser, né? Que está aos nossos cuidados, que é isso, nós estamos ali para isso. Né? Tu estava falando Então, e eu estou pensando, Cláudia, numa mãe solo, né? Com sim. duas crianças, 3 crianças, enfim. Bom, como é que ela vai fazer, porque trabalhou, tem que buscar as crianças, tem toda uma função, porque tem que trabalhar, porque Uhum. tem pensão, se tem pensão é uma merreca, vai ter que se virar, né, nos 30. Sim. Eu estava pensando, né, que tem uma coisa que talvez a gente tenha que começar a pensar, que outro dia eu estava vendo no Instagram alguém falando, né, era alguém da área da educação, da importância que tem de convidar essa criança para ajudar nas tarefas da casa, né, do lavar louça, do dividir tarefas, do compartilhar tarefas, e isso vale para todos, né, porque Sim. não fazem isso. O celular e os joguinhos engolfam essa criança, né, Uhum. às vezes. Então, assim, de poder ajudar em algumas tarefas, porque eu acho que isso ajuda a integrar, né, e ela Sim. começa a se responsabilizar e também dá lugar para um existir, uma importância, né, para o funcionamento da casa, para o funcionamento da vida, né. E tem a Manueli E de cuidado da própria casa, né? Porque é, ele também, a criança e o adolescente, quando ele também faz, botar a mesa, tirar a mesa, arrumar sua cama, que são coisas básicas, né? Que as crianças, inclusive as crianças gostam de fazer. Ela também vai se sentir responsável por aquilo, né? Por aquele espaço e de poder cuidar. Então, às vezes a gente vê assim crianças que pegam os brinquedos e jogam longe. Não precisa ser na escola, né? Em vários lugares. Pô, mas que cuidado, vamos cuidar, né? Daqui a pouco isso também é importante, porque não é simplesmente destruir as coisas. Bom, vamos. Esses dias eu ouvi, semana passada, uma pessoa dizer: eu ganhava boneca e arrancava a cabeça das bonecas. Mas por que tu arrancava as cabeças das bonecas? Então, arrancava por arrancar ou tu queria saber mais sobre isso, né? Poder, porque a criança é curiosa, quer saber como é, né? Então, como que é isso, né? Então, não é nem gastar tempo, mas faz parte da relação, né? Colocar também essas crianças a fazer coisas da casa que são tão simples e que às vezes no início vai ficar mal feito, mas não tem importância. Não tem importância. É um momento onde a criança está junto ali, está se sentindo importante, que é isso, quem é que está me olhando, né? O que que esperam de mim? Então, alguém está se debruçando sobre ela e está me olhando, está me vendo, quer que eu esteja ali. Porque uma pessoa que nunca é chamada para nada, essa pessoa não vai se sentir querida. Dificilmente. Porque eu nunca sou convidado para nada, nem para fazer um café, nem para botar mesa, nem para nada. Então, eu não sou importante aqui. Ela não tem um lugar, né, Cláudia? Ela fica sem um lugar. É, Né? isso mesmo. Não tem um Talvez lugarzinho dela, né? Pois é, e aí a gente vê, assim, a dificuldade, e usando o exemplo que o Lauro trouxe dessa crise de ansiedade e de mudança, né, Uhum. é a dificuldade de flexibilizar na mudança, a dificuldade de mudar, né, como é ansiogênico o novo. E eu acho que as crianças estão mais Sim. inseguras, e eu acho que essa insegurança ela tá trazendo, aumentando muito a ansiedade. A Manuelita, eu não sei, ela estava falando ali do parecer do CNE 07/2010,
trata da inexigibilidade, acho que é Uhum. indissociável do cuidar e educar do professor, né. É Que estão verdade, junto, né, que a gente falou. A Manuelita, tu a cuida. Manuelita é orientadora lá junto comigo, tá? A gente trabalha junto. Ó, tá convidada, E tudo que Manuelita. eu tenho lido, tudo que eu tenho lido, Carla, sobre inclusão, traz eu pelo menos tenho chegado à conclusão que a escola é que tem que se adaptar. Não é o contrário. Não é a criança que vai se adaptar à escola, né? É a escola que precisa fazer um movimento. Ainda temos essas rigidezes, né? Nem sei se existe essa palavra, mas essa rigidez, essa estrutura fixa de determinadas questões, mas que elas precisam sim ser amolecidas, sabe? Elas precisam ser trabalhadas, né, para poder receber essas crianças, que são crianças que são diferentes, às vezes tem o tal do laudo, né? E às vezes não tem, sabe? Ah, não tem laudo, ok, gente, vamos lá, é um ser humano, né? Precisa ser acolhido, que é isso. Nossa função é essa, de acolher, né? E tu acha que isso na questão da inclusão, tu acha que isso aumenta a ansiedade da turma, das crianças, ou as crianças, se trabalhadas, conseguem acolher a turma, né, que eu estou falando? As crianças acolhem. Pelo menos quando eu cheguei na escola, ali na Vicente Casagrande, foi algo assim que me deixou muito feliz, sabe? Meu coração ficou quentinho, assim, sabe? Fico até emocionada, porque eu vi que as crianças, elas são acolhedoras. As crianças, então nós temos cada vez mais, está aumentando o número de crianças com do espectro autista, criança com síndrome de Down, isso cada vez mais está aumentando. E as crianças, elas têm uma paciência, sabe? Elas entendem, elas... Não vou dizer que não tem, mas às vezes eles têm preconceito, as coisas de criança, de adolescente, mas não é com esses aí. Muito pelo contrário, esses considerados, né, os diferentes, são os mais acolhidos, eles cuidam, sabe? Eles defendem e vêm reclamar, olha, tem alguém que está querendo falar mal do fulano, né? Eles fazem isso de forma tranquila, né? Ou então, quando às vezes a gente esquece, né, que a criança é do espectro autista, daí tem dificuldade com gritos e barulhos e tal, e eles vêm pedir para a gente baixar o tom de voz. Então, as crianças, elas dão de 10 a 0 na gente, né, nesse quesito. Então, só temos que aprender mais, né, olhar para elas, ter mais paciência, né, com a gente também, né, porque nós também nos cobramos muito, porque tem que ser tudo de um jeito. Não! Né, nós temos um caso de um menino que ele é autista, ele está na EMEI, né, Educação Infantil. Ele está lá há 3 anos. E no primeiro e no segundo ano foram os nossos grandes desafios, assim, porque ele não parava, ele queria, sabe, ele não entrava no refeitório, ele tinha uma dificuldade enorme para comer, ele não comia, era uma coisa assim. Bom, hoje, 3 anos depois, ele está agora dormindo, ele não fica todo dia, mas ele dorme na escola e 2 e pouco a avó vai buscar, ou a mãe. Ele já está comendo, ele senta, ele espera os colegas comerem, ele brinca ao lado dos colegas, ele está no pré-1. Então, mas a gente tentou de tudo. Nós, assim, as mais variadas coisas, né? Traz o prato de casa, sabe? Traz o cadeirão, a avó vem dar comida, quem sabe vai comer sozinho na sala de aula, sabe? Tentamos todas as possibilidades, porque alguém dizia, quem sabe tal coisa.
E aí, até que ele, na verdade, a gente fica pensando, mas será que agora ele se sente tranquilo e seguro dentro da escola? Porque eu acho, a gente já está achando que é isso, né? Que ele está se sentindo acolhido, né? Nós fizemos todo um movimento para ele se sentir bem, para ele ficar ali. Então, nós fizemos esse movimento, a escola se adaptando a ele, porque nós não sabíamos, os outros iam, né? Iam de aquele jeitinho que a gente já estava esperando, mas ele não. Então, como é que agora o ano que vem ele vai para pré-2, né? Então nós esperamos que ele siga. A Manuelita está dizendo siga, claro. Aí a gente agora quando a gente olha ele assim, tá, ficamos muito felizes. E aqui o Francisco, eu vou lendo, Cláudia, porque quem está na rádio não não tá vendo, não tá lendo. Isso. O que conversamos, Francisco Silva, o que conversamos hoje mesmo é que o nosso olhar dentro da escola precisa ser muito atento, como já disse a Cláudia. O vínculo que criamos com os nossos alunos nos permitem auxiliá-los nas mais diversas situações, desde o sofrimento psicológico até questões de abuso. É a confiança, porque isso gera confiança. Eu acho que aqui está uma resposta importante para a questão da ansiedade, né? Porque quando tu vai construindo confiança, né, uma relação de confiança, e que a criança consegue, o adolescente, a criança, o adolescente consegue chegar, né, tu consegue reduzir a ansiedade dele, porque ele tem onde engatar, né? Meio que um alpinista. Se encaixa. Subindo, isso. Né? Ele vai encaixando, ele precisa encontrar os espaços para poder segurar, né? Encaixar o pé. Isso mesmo. Segurar, né, a mãozinha ali. Isso. E aí a gente vê assim, ó, o Francisco é o meu diretor, né? A gente vê assim, às vezes as crianças vão lá, sobem lá na nossa sala para dar um abraço, sabe? Não é para nada, assim, além, sabe? Eles têm que ir lá para dar um oi, para, né? Ou encontram a gente lá embaixo, conversar e dar um oi, faz horas que eu não te vejo e tal, né? Então, às vezes, são coisas básicas, né? Que a gente tem que estar ali junto, né? Ou então criança, por exemplo, que vem de outro estado, vem do Nordeste, por exemplo. A alimentação é diferente, a nossa alimentação é diferente da alimentação de muitos estados do país. E, às vezes, as pessoas não se dão conta que, bom, comer um feijão como nós fazemos não é algo simples, sabe? Tem um menino, né, que chegou, e ele ficava olhando, assim, a comida no início, ele não comia quase na escola. Ele está no turno integral, ele não comia. Agora ele já está comendo, né? Provando os pratos, falando, eu fico ali, né? Falando, dizendo, isso aqui, tal coisa, né? Daí ele fica dizendo como é que é lá, né? Eu sou do... Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, que ele dizia, eu disse assim, tu não gosta de ovo? Tinha ovo duro, né? E ele disse, eu gosto de ovo assado. Eu disse, mas o que é isso, ovo assado? Eu nunca ouvi falar. É que lá é ovo frito, que a gente chama de ovo assado. Então, essa troca, ela é muito rica, né? Porque eu disse, olha, se tu for num restaurante aqui e disser, eu quero um ovo assado, ninguém vai saber o que é. Você tem que dizer ovo frito. Então, isso também é acolher, né? Também é poder dividir, né? Te interessar pelo outro. Mas o que tu traz para mim, né? E daí tu te abrir, ter essa possibilidade de abrir teu espaço para poder ouvir o outro, ver o outro, receber o outro. Né? Pois é, a Juliana. A Juliana Berwanger de Mello diz assim,
E muitas vezes é em nós, professores, que as crianças encontram o carinho e a confiança que precisam. Com É. certeza, né? Com certeza. Tu estava falando e eu estava me dando conta, Cláudia, que as diferenças culturais, né, elas muitas vezes afastam e geram ansiedade. Uma criança como essa que vem, se ela não é acolhida, não é vista, não é escutada, ela Sim. pode ser uma criança ansiosa, um problema em sala de aula, né, uma Aham, considerada problema, né? e o que ela só precisa é um olhar sobre ela. Aliás, eu acho que essa é a questão, a escuta atenta e o olhar. Assim como as crianças, os professores também precisam, né, os educadores precisam Sim, desse olhar e dessa escuta para que as coisas possam fluir, né. E isso mesmo. da mesma maneira, muitos pais, porque se a gente consegue entrar numa condição de escuta e de acolhimento, né, de olhar e acolhimento, a gente Sim. começa a reduzir a ansiedade de tudo, das crianças, dos professores, dos Uhum. nossa, né, nossa própria ansiedade, né. Isso mesmo. E lá na educação infantil, nós promovemos um encontro com uma psicóloga, né? E chamamos as famílias e tal, e olha, foi muito interessante, porque as pessoas, sim, estava uma sala com muitas famílias, né? E a psicóloga começou a falar sobre a sua situação, ela aproximou muito, né? Ela trouxe que ela é mãe, né? Fez uma fala assim inicial muito próxima das pessoas, né? E aí as pessoas começaram a fazer as perguntas mais variadas, que, sabe, é muito normal. Eu não sei se o que eu estou fazendo com meu filho, com a minha filha, é o ideal, né? É o certo, né? Essa coisa do certo e errado e tal. E aí fomos conversando, e a conversa foi tanta que já estávamos quase há 2 horas lá dentro, né? E daí nós, bom, vamos ter que cortar e tal, né? Porque. Mas é isso, as pessoas que tu está falando. Às vezes as pessoas também não sabem, mas será que eu estou fazendo certo? Isso quando eu digo assim, come tudo que daí a mamãe vai ficar feliz, né? O que isso pode gerar, né? E não existe o certo e errado nesse momento, a gente precisa estar aberta para ouvir e conversar sobre, né? Conversar sobre isso. Aqui a Karen Bruck, dando um olá. Nossa amiga. O Francisco dizendo assim: "E diante dessas situações, como disse a Manuelita, não tem como dissociar o cuidar da aprendizagem. Sempre digo que nossa escola é inclusiva, porque primeiro acolhe, depois vemos outras questões. Com as situações de aprendizagem, de convivência, como as situações de aprendizagem, de Uhum. convivência, né". E eu fico pensando, quando ele fala isso, né, eu acho que tem muito a ver com uma forma como vai se fazendo a gestão numa escola, que essa parece uma gestão, num primeiro momento, mais difícil, mas ela é facilitadora de tudo, né, tudo flui melhor. Sim. E eu acho que eu, na minha ignorância, porque não trabalho em escola, fiz estágio em escola, mas não trabalho em escola, né, eh, fico pensando se uma condição como essa não deve ser a condição que nós precisamos começar a levar, um pouco mais para além da escola, a comunidade, porque essa é a questão. Outro dia eu estava lendo um material Uhum. e Sim. Schopenhauer traz a questão, né, de que a base da ética
é a empatia e a compaixão. Elas são a raiz da ética. A empatia e a compaixão. Uma vez que eu tenha isso dentro de mim, né, eu não preciso nem saber os 10 mandamentos, porque eu já sei Sim, que está dentro de mim, né? Isso está já sabe como absorvido, agir, né? Isso porque mesmo. está colocada e a compaixão, elas são a raiz, é a ética, né? E aí, quando eu estou lendo o que Francisco, a Manuelita, né, o Lauro Juliana, trouxe, né? né, Ana, o que tu está falando, eu fico pensando que, bom, isso é ética, né? E como quando a gente tem essa estrutura, a gente consegue dar conta de acolher com muita facilidade, de escutar com muita facilidade. Será que não é Sim, por aí? sim, eu concordo plenamente. Eu entendo que, porque assim, ó, tudo que eu tenho lido sobre a sociedade do futuro, por todas essas questões que, quando a gente abriu aqui, começou, tu falaste, né, sobre essas questões climáticas e tal, essa sociedade do futuro, ela pede outras habilidades, que não entender raiz quadrada de sei lá o quê, ou os verbos terminados em ar, etc. Primeira conjugação, segunda e tal. São outras habilidades, e habilidades muito mais no campo social e muito mais humanas, né? De relacionamento e de cuidado com a natureza, porque isso não está dissociado, né? Nós não somos dissociados da natureza e dos animais, né? Tanto que existe hoje em dia os animais não humanos, os seres humanos, né? Animais não humanos e animais humanos. Né? Então, a escola, ela vai fatalmente ter que mudar. Ela ainda não conseguiu mudar. Mas as crianças, elas já trazem isso. Elas já estão mostrando o caminho. Que o caminho não é esse. Os povos originários já estão dizendo isso há muitos anos. Então, a gente só tem que esperar. Até o meu terapeuta, né, o Alessandro, sempre me disse, Cláudia, tu não vai ver determinadas mudanças, só tuas netas é que vão ver. No início eu me revoltava, ficava, né, mas agora eu já estou entendendo, né, que realmente tem coisas que eu não vou conseguir ver. Mas eu acredito que vai ter, sim, o que eu tenho lido e visto, assim, né, pela perspectiva para o futuro, é essa mudança que vai ter que ocorrer. Ou por amor, ou por dor, porque, né, vai acontecer de qualquer jeito. Então, A dor ela ensina a gemer, né? E a dor é, provoca mudança. A dor provoca mudança. A gente não a dor é vida também, como diz o Byung-Chul Han, sim, né? Dor é vida. Não tem como a gente passar sedado. Então, não, dor, a gente vai ter que resolver essas coisas que estão nos doendo, né? Porque o que a gente está falando hoje são formas de acolhimento, formas de compreensão uhum, e de acolhimento para que a gente possa lidar com as dores todas e que elas são transformadoras, né? isso mesmo, bem isso. Eu Pelo menos acredito mesmo nessa possibilidade mesmo, né, e nisso que vai acontecer, porque não vai do jeito que está. E aí nós também temos uma outra percepção, né, de que necessariamente, às vezes, eu vejo crianças que não, elas, não, a escola que hoje existe, algumas crianças, elas são fadadas ao insucesso, porque elas não vão
seguir aquelas regras e tirar as notas mais maravilhosas e etc, etc. Mas elas são muito funcionais essas crianças são muito funcionais na vida, fora dali, entende? A criança, por exemplo, tem um menino que se formou o ano passado, no 9º ano, e ele mal sabe ler e escrever, mas ele construiu para ele uma bicicleta motorizada. Ele pegou, foi fazendo, entendeu? Então, tu começa a ver que, bom, tem alguns que vão... Que ótimo, sabe? Eu torço para que consiga, para que seja... siga a sua vida, sabe? A escola não é para ele. Não é mesmo. Essa que tá aí, né? Então, quem sabe no futuro, né? A gente nunca sabe. A gente não tem como... Quando tu estava falando, né, agora eu me dei conta, né, que, bom, a gente não vai ver, mas o nosso trabalho não é ver. O nosso trabalho é construir a estrada para que outros possam... Isso mesmo. E é bem isso, assim, que eu tenho né, eu acho que a gente está ficando, assim, estou chegando num ponto já que eu já entendi que não tenho, principalmente na educação, nós não temos um final, assim, um ponto de chegada. A gente tem o caminho, a gente tem o processo. Que isso? Sabe, se vai ser de um jeito ou de outro, vamos aproveitar esse processo, gente, vamos, né? Vamos ser felizes, vamos trazer alegria para isso, vamos, né? Vamos acolher, vamos ser mais generosos conosco, principalmente conosco. Que aí, quando eu estou sendo generosa comigo, cuidando de mim, né? Eu fatalmente também vou estar cuidando dos outros que estão à minha volta. Então, não ficar esperando, assim, um momento mágico que não vai acontecer, né? Isso não existe. Esse momento mágico é quando eu acordo todo o tempo inteiro. Mas é isso. O momento mágico é isso, é a professora que escuta, é o que estavam falando aqui, né? O que o Francisco estava falando, o que a Manuelita estava falando, o que tu está falando, né? O que o Lauro disse. Então, assim, é a Juliana trazendo essa afetividade toda na escrita dela, no que ela comentou, no comentário dela. Isso é a magia diária, né? Isso mesmo. Então, esse tipo de coisa reduz a ansiedade de todos nós, crianças também, né? Eu acho que gostaria de ouvir, assim, para a gente ir para o final, que está no horário, até a gente já passou um pouquinho da hora que a gente tinha combinado, mas... Mas gostaria de te ouvir, assim, as palavras finais para a gente poder... Enfim, e que as pessoas que estão assistindo, por favor, deixem o joinha para a gente chegar mais longe. É importante, pode não parecer, mas... E se puderem importante, se inscrever, né? Se puderem se inscrever no canal, né, Rádio Papareia, a gente fica muito agradecido. Eu penso que cada vez mais a gente precisa conversar uns com os outros, sabe, olhar no olho, sabe, fazer coisas simples, admirar a natureza. A natureza, ela é tão perfeita, né? Ela pode nos ensinar tanto. E aí também observar as crianças, sabe? Poder olhar para elas com um outro jeitinho, não querer dominar, sabe? Querer ter um coração mais aberto e mais amoroso, né? De aprender com eles, com elas também, né? Porque elas nos ensinam tanto, né? Às vezes eu vejo a Alice, né, minha neta, que diz: vó, confia, vovó. Porque às vezes eu fico preocupada, assim, mas vai fazer tal coisa, né? Ela, vovó, confia. Então é isso, assim, da gente poder confiar mais, né? No processo, na gente, na outra criança, né? Poder estender a mão e para poder dormir tranquilo, né? Coisa que a gente merece. Nada como uma boa noite de sono. Eu tenho falado bastante isso com a Manuelita. A gente precisa dormir bem.
para depois no outro dia estar bem para poder seguir, né? Que as coisas são desafiadoras cada dia. E que a gente possa fazer outras discussões, né? Para chamar a Manuelita junto, né? Para a gente poder conversar nós três e seguir nessa discussão, né? Que é tão importante para nós. Bom, a rádio é comunitária, né? Então está sempre aberta. E te agradeço por demais, agradeço a todos que estavam com a gente até agora, os amigos, as amigas, a comunidade Papareia, e te agradeço, Cláudia, por demais. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia de papo com ele.